Bom, uma vez mais, boa noite a todos. Nesta noite teremos a alegria de ter, uma vez mais, a professora Nádia Couto do Vale, doutora em filosofia, professora, escritora, pós-graduada em literatura inglesa e professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conferencista espírita no Brasil e no exterior, dirigente espírita do Grupo Espírita André Luiz, do Rio de Janeiro, apresentador de programas espíritas na Rádio Rio de Janeiro, colaboradora do Reformador e mãe do projeto Espiritismo na Universidade, em programa implantado na UERJ. Boa noite, professora, e obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar conosco. Muito obrigada, eu agradeço com muito carinho outra vez estar com vocês, essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês, meus queridos amigos da capelania, da AME do Espírito Santo. Muito obrigada, cumprimentando o coração de todos que estão conosco e vibrando neste instante, nesse agradecimento que faço à AME Espírito Santo, lembrando que nós hoje vivemos problemas, dificuldades institucionais, sociais, pessoais, individuais, que já ocorriam à época de Jesus e, portanto, à época de Maria. O papel da mulher, a mulher sempre foi considerada uma nulidade no mundo greco-romano. Maria, portanto, guardava essa dificuldade de reconhecimento, coisa que ao longo de milênios a figura feminina na Terra já foi melhorando um pouco, hoje os movimentos estão mais eficazes, mas na época de Maria, a figura da mulher não valia praticamente nada, inclusive a palavra da mulher não valia absolutamente nada. Num julgamento, num tribunal, a mulher não podia testemunhar porque o seu testemunho não valia coisa alguma para o desenvolvimento dos trabalhos e, portanto, como consequência para a sentença e avaliação do que estivesse em causa. Essa dificuldade permaneceu, como todos nós estamos vendo aqui, e a vida de Maria também foi assim, nesse clima de dificuldade, e é uma figura emblemática não só da feminilidade na Terra, mas da maternidade na Terra e também das dificuldades que a figura feminina enfrenta em nosso planeta ainda. Onde viveu Maria? Na verdade, o cenário era Nazaré. Não obstante, Nazaré, apesar de ser um povoado, não constava, por exemplo, dos mapas romanos. Os mapas romanos eram muito pormenorizados. Os romanos registravam os menores povoados, e nós sabemos por quê, por causa dos impostos e tudo mais. Esse controle era muito importante para a arrecadação no império e também para o controle do povo, mas Nazaré é silêncio. Não consta em nenhum momento no Antigo Testamento, não consta nas obras de Flávio Joséfo, que é o grande historiador judeu daquela época, e, portanto, Nazaré é, assim, silêncio. O silêncio é uma espécie de leitmotiv, de reincidência nas nossas reflexões em torno de Maria. Mas o que acontecia, então, naquela localidade? Viviam as poucas pessoas que viviam lá, porque era um povoado muito pequeno, mas era, se nós pensarmos assim, era encantador. Era assim, havia uma pequena praça e uma fonte no centro da praça, ali junto ao rio Esdolon, e o campo em volta era mais ou menos fértil, e as mulheres ali
e Maria também cortavam a lenha para as necessidades da casa, fiavam e costuravam, cozinhavam naturalmente, carregavam água, consertavam as roupas. Enfim, era uma vida bastante, digamos assim, bastante dura, mas as mulheres faziam isso e parece que até hoje as mulheres continuam assim, com essa dificuldade lá naquela época. Então, nesse conjunto, nesse canto do mundo, que o mundo não sabia que existia, foi ali que foi plantado. Isso é uma questão que guarda uma semelhança com a situação de Jesus, porque Jesus também se recolheu, não só se recolheu ao deserto para ficar lá na meditação, como Maria também apareceu lá e ficou lá em silêncio, guardada. Ela própria, na sua humildade gigantesca, ela disse, na anotação de Lucas, ela disse: sou uma pequena coisa, não tenho nenhuma importância, já evidenciando as características dessa nobreza espiritual que caracteriza esse espírito, o segundo espírito mais evoluído que a Terra já conheceu, o primeiro, naturalmente, era o seu filho adorado, e Maria fazia aquilo tudo, e no meio de toda essa dificuldade que ela, na verdade, desempenhava tranquilamente, estava sempre o seu filho adorado. Ela não tinha tempo, mas também não tinha nenhuma situação, nenhuma faceta psicológica e espiritual para ficar fazendo muitas conversas e circulando muito entre os vizinhos, mas os ajudava muito. Então, é neste cenário bucólico, neste cenário bonito, mas resguardado, que ela aparece. E nós poderíamos até compará-la a uma estrela cadente. Uma estrela que apareceu assim em Nazaré, circulou junto com seu filho nessa grande missão. Ela teve uma missão importante, colaborando para o progresso da humanidade, e depois desencarnou, e não há registros de onde ela tenha desencarnado. Nós temos registros de Humberto de Campos de que ela desencarnou junto à cidade de Éfeso, mas isso por informações espirituais. Aliás, essas questões todas estão com informações espirituais. Então, essa aparição, esse estar no mundo de Maria, no silêncio, também não nos deixa informações a respeito de quando e onde Maria nasceu. Quem foram seus pais? Onde ela desencarnou? Acabamos de dizer que só por informações espirituais de Humberto de Campos. Os evangelhos apócrifos informam que os pais de Maria foram Joaquim e Ana, mas são os evangelhos apócrifos que nos dão essa informação. Portanto, Nazaré é silêncio, a vida de Maria é silêncio, e mesmo quando ela é referida nos evangelhos, é interessante que ela não é referida em nenhum outro livro, mas nós temos os registros dos escritos evangélicos, e nós vemos a genealogia, pelo hábito dos escritos da época. A genealogia, por exemplo, que nós encontramos no Evangelho de Lucas é ascendente, e a de Mateus é descendente. Então, quando Maria é excepcionalmente citada no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, está lá dito por Mateus: Jacó gerou José,
esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Nós vemos que, mesmo citada no Evangelho, ela é citada a propósito de alguém, ainda que esse alguém seja o Cristo, mas a figura feminina, que já é aí excepcionalmente citada, dada a ritualística, digamos assim, das citações genealógicas, mas sempre a propósito de alguém, que no caso este alguém está com maiúscula, porque é Jesus, mas todas as mulheres eram referidas assim: fulana, esposa de Zebedeu, fulana, esposa de fulano, e fulano, sempre referenciadas as mulheres a uma figura masculina em função desses registros que temos culturais dessa época, naquele tempo. Então, nesse momento, ela é situada, mas já é, e nós vemos isso aí porque é uma espécie de uma vibração que já trazia a figura e a missão de Maria, porque ela já é citada excepcionalmente, mas como mãe, da qual nasceu Jesus. Essa funcionalidade da figura e da permanência de Maria, não só no texto evangélico, mas nós sabemos que hoje Maria é a grande figura que palpita, que pulsa na intimidade do inconsciente coletivo da humanidade. Nós espíritas sabemos, quando conversamos à mesa mediúnica com os nossos irmãos menos felizes, que estão, às vezes, com desalinho na sua faixa vibratória, quando nós citamos o nome de Maria à mesa mediúnica, ou quando cantamos um hino de Maria, arrefecem-se os ânimos. Essas almas muito atordoadas acalmam-se. E essa é a vibração de Maria que permeia hoje todo o nosso planeta e está, como dissemos, no inconsciente coletivo da humanidade. Mas que figura é essa de Maria? O que ela fazia? Nós já vimos qual era o cotidiano desta mulher, esta mulher que era pobre, esta mulher que era esposa de operário, mãe de operário, que depois viria a ser condenado, evidentemente sem nenhum motivo, e naquela época, aquela dor profunda que Maria sentiu era uma dor da mãe que vê o filho inocente sendo condenado sem ter a quem recorrer. Ela não podia recorrer porque estava ali sofrendo uma pressão, a pressão da autoridade religiosa, a pressão da autoridade civil, a pressão da lei, portanto, e a pressão da hostilidade popular, que nós sabemos, por informação de Amélia Rodrigues, que houve ali, naquele julgamento tenebroso, digamos tenebroso, porque estavam ali mesmo em curso os trabalhos, digamos assim, das trevas, houve ali um processo obsessivo coletivo. E, desse ponto de vista, Maria ficou absolutamente inerme, sem ter a quem recorrer, e nisso ela também está antecipando e demonstrando como atravessar essa dor fulminante no coração de uma mãe, como hoje também, quantas mães veem seus filhos dizimados e sem terem a quem recorrer. Buscar a justiça onde? Com quem? Para quê? Então, deste ponto de vista, Maria também é emblemática neste sentido. Que figura é essa? Nós sabemos que a expectativa de vida daquela época, evidentemente, que era muito abaixo da que temos hoje, que também já está acima do século passado e do século retrasado, mas naquela época, Maria era uma menina.
Nós também não temos informações a respeito da idade de Maria, posto que não sabemos quando ela nasceu e também nem onde ela nasceu. Algumas fontes citam terá sido em Naim, terá sido em Caná, terá sido em Betsaida, mas esse silêncio ou esta dubiedade de certezas materiais laboram para nós nos darmos conta da dimensão transcendental da figura, da missão, do coração de Maria, do ponto de vista de sua proximidade ao Cristo e, naturalmente, do desempenho dessa missão especialíssima para a regeneração, para colaborar com o processo de regeneração da humanidade. Então, como é esta mulher que passou por tantas privações, como passam hoje também as criaturas, passou por privações, por dores, e sempre guardou o silêncio. Não há nos evangelhos nenhuma referência de que Maria se tivesse colocado assim, quase que como vítima, ou pelo menos reclamando, ou sequer perguntando. Quando Maria estava nas várias circunstâncias, ela não perguntou, por exemplo, quando o seu filho estava lá no templo conversando com as autoridades do templo e passou aquela caravana. A caravana tinha quilômetros e mais quilômetros, e ela só, como todos olhavam por todas as crianças, às vezes os pais, entre aspas, perdiam as crianças, mas os outros adultos tomavam conta e eles se encontravam pelo caminho, pelas estradas. Mas Maria deu falta de seu filho e voltou quilômetros para ver onde estava seu filho, e nós sabemos ele estava lá no templo aos 12 anos, dialogando com as autoridades judaicas. Ali, Maria não perguntou nada. Depois, lá nas bodas de Caná, Maria também não perguntou nada. Quando no canto de Simeão, ela também não perguntou que espada era aquela. Essa é uma das passagens mais delicadas do Evangelho, porque nós sabemos que Simeão, que está relatado nos Evangelhos, o Cântico de Simeão, Simeão era um octogenário que passara toda a sua longa vida dizendo que estava esperando o Messias. Quando Jesus apareceu no mundo, e, segundo a legislação em curso, os seus pais levaram o menino para apresentá-lo à comunidade lá no templo, embora Maria tenha entrado por aquela passagem lateral, porque as mulheres ficavam separadas. E então, Maria, vejamos que cena espetacular, transcendental, superior, que claridades vibratórias espirituais estavam ali, porque ali estavam os dois espíritos mais evoluídos que a Terra haveria de ver. Jesus no colo de sua mãe, o segundo espírito mais evoluído da Terra. Então, os espíritos benfazejos, o anjo da guarda de Simeão, avisaram a Simeão, ou intuíram Simeão, que ele fosse ao templo. Ele foi ao templo e lá vislumbrou a figura de Maria. Então, quando ele viu, aproximou-se. Ao que parece, Simeão é a única figura do Evangelho a ter visto Jesus menino. Chico, inclusive, chega a comentar isso também. E quando ele chega lá, ele diz: graças, então, a Deus, que meus olhos conseguiram ver a luz do mundo e agora posso partir em paz. Efetivamente, ele desencarnou um pouco tempo mais tarde, e virou-se para Maria
e disse que ela haveria de ter o coração traspassado por uma espada. Esta é uma informação bastante importante para uma mãe que estava ali com seu filhinho perguntar que espada é essa. Mas Maria se manteve sempre no silêncio. Também não perguntou aí que espada era essa, e nós sabemos muito bem que era a espada prenunciadora do grande martírio de seu filho condenado à morte na cruz. Portanto, Maria tem essa estabilidade emocional, esta intimidade com a sua missão, e a sua missão estava tão profundamente entranhada em seu psiquismo profundo que ela não precisava perguntar nada. Tudo era Deus. Para ela, Deus era a coisa mais importante, como também para o seu filho. E quando Maria se dava conta destas questões, porque reencarnada aqui, sofrendo naturalmente pela lei da natureza, um certo esquecimento das coisas, mas ela guardava esta fidelidade, portanto, esta serenidade emocional, essa beleza interior, inclusive exterior, porque ela é o segundo ser mais bonito também da Terra, e nós vemos o quanto ela está retratada naquela... É um retrato falado, trazido por Emmanuel e trabalhado com Chico, junto ao fotógrafo Vicente Avella, em 1983, em que eles foram aproximando, foram retocando, até que chegaram à imagem que nós temos hoje. Até coloquei aqui o meu, ali, Maria, mas acho que não dá para nós vermos, não é? Mas eu vou trazer aqui. Linda. Muito linda. 1983, aqui parece que ela estava com 17 anos, segundo informações espirituais. E então Maria não perguntava nada e também não perguntou nessa circunstância. Neste contexto, qual é a psicologia deste ser tão especial? Era uma menina, mesmo considerando-se as circunstâncias da época, embora aos 12 anos, naquela cultura, naquele universo cultural, as meninas fossem consideradas em idade núbil, portanto, para poderem casar aos 12 anos. Mas Maria, nós sabemos, teve outro contexto da sua trajetória, porque estava já tudo adredmente preparado com uma outra proposta, a proposta superior junto ao Cristo. Mas ela tem essa persistência, essa fragilidade é decorrente da sublimidade espiritual desse espírito que já tinha tido uma encarnação semimaterial em um orbe superior. Veio aqui para secundar a missão do Cristo, como é comum aqui, quando os missionários comparecem à Terra, há uma preparação espiritual. Isto aconteceu quando Sócrates encarnou, porque lá, à época, foi um grande... cessou a guerra, foi um grande movimento de belezas, de artes, enfim, de desenvolvimento dos valores espirituais. Quando Buda nasceu, os jardins do palácio se floresceram, os jardins. Quando Francisco de Assis compareceu, também vieram com ele aqueles doces freis que vieram junto a ele para secundar-lhe a missão. Kardec também veio com a pleiade de espíritos que nós todos conhecemos. Jesus também veio, mas ele veio
secundado por espíritos certamente muito inferiores a ele. Maria e José já eram espíritos de muito expressivas conquistas e níveis espirituais alcançados, mas eram perfeitos em relação ao planeta, mas ainda tinham naturalmente, outros graus a galgar, que a essa altura também já galgaram. Mas aquela intimidade daquela menina, que talvez até para os seus contemporâneos tenha sido um grande mistério, como uma menina tem aquela persistência, aquela riqueza de ternura, de sentimentalidade, mas era um ser contemplativo, muito acima da sua idade, tinha uma objetividade, ao mesmo tempo ela tinha uma sabedoria. Nós todos sabemos que é a bagagem do espírito. Então, nestes momentos todos, ela revelou esta serenidade, esta altivez, este conjunto, este colar de virtudes que ornavam aquele espírito, e, ao mesmo tempo, era muito forte, haja vista as grandes situações que ela enfrentou, para nos lecionar como atravessarmos essas circunstâncias. Ao mesmo tempo, ela tinha muita iniciativa, ela não era passiva. Por exemplo, já vimos, quando ela sentiu falta do filho, ela andou quilômetros para encontrar o seu filho. Quando ela soube que Isabel estava já para dar à luz, ela tomou a iniciativa, atravessou montanhas e foi lá ajudar Isabel no parto. Então, em muitas situações, ela revela, ao mesmo tempo, essa grande iniciativa do espírito amadurecido, e, ao mesmo tempo, ela se recolhe em silêncio. E, desse ponto de vista, há uma imagem que muito se adequa à figura de Maria, ou à forma de estar no mundo de Maria, quando nós pensamos em um candelabro. O candelabro é naturalmente transparente, translúcido, de um modo geral bonito, porque reverbera os reflexos da luz, mas Maria é um candelabro para que seu filho brilhasse, para brilhar a luz do Cristo. E ela faz isso com muita dignidade, com essa fortaleza, com essa humildade generosa. E ela dá esses exemplos em muitas situações. Por exemplo, Maria, acompanhando Jesus, ela estava sempre muito atenta. Ela é uma estrela atenta. E nós vemos isso lá nas bodas de Caná, a maior festa culturalmente falando, para aquela comunidade. E Jesus estava lá, nós sabemos, e a festa era uma festa muito importante, talvez a mais importante, e durava dias e noites. Então, havia sempre muito vinho, muita comida, mas no momento em que Jesus estava lá, Maria observou que estava faltando vinho. Ela não disse nada a ninguém, não foi perturbar seu filho, mas ela foi falar com as criaturas da casa para que providenciassem vinho. Eles disseram que não havia. Ela, então, foi falar com o seu filho, que, afinal, nós sabemos, transformou a água em vinho, mas, ao mesmo tempo, Jesus disse a ela que aquelas coisas da matéria de que ela estava cuidando eram importantes na circunstância, mas que aquela hora da carne, das coisas da matéria, ainda não era a hora dele, Jesus. Mas, mesmo assim, ele transformou a água no vinho. Naquele momento, quando Jesus, mais uma vez,
disse a ela que se recolhesse. O coração de Maria, o coração de qualquer mãe, talvez pudesse estar ali se ressentindo, ou pelo menos estranhando aquilo. Ao longo da relação que nos é dado conhecer e pensar, é claro que isso extrapola toda a nossa capacidade de captar nas entranhas, na tessitura, no subtexto espiritual dessas relações, mas nós vemos que ali, ao longo da relação dos dois, Jesus empreendeu uma pedagogia para com Maria, uma pedagogia, diga-se de passagem, muito desconcertante, como nós estamos vendo, como aqui, lá nas bodas de Caná, ele já disse que não era hora dela ficar falando e dizendo para ele fazer tal ou qual coisa. Quando Maria soube que Jesus estava lá fazendo uma palestra no meio de muitas pessoas, mas chegou até ela, Maria, a informação de que as pessoas estavam julgando que seu filho estivesse assim, um tanto enlouquecido. Então, ela saiu com os primos de Jesus. É bom nós lembrarmos que primo, no contexto e nas relações intrafamiliares na época, o primo também era considerado primo-irmão, que nós até hoje também dizemos primo-irmão, ou então irmão mesmo. Maria andou quilômetros para chegar à casa onde Jesus estava. Que mãe poderia, naquele momento, fazer o que Maria fez? Porque, naquele momento, uma mãe qualquer, teria irrompido pela casa adentro para saber onde está meu filho, quero ver meu filho. Maria não fez isso. Na sua serenidade, no seu distanciamento psicológico, na sua sabedoria, nós hoje diríamos, muito além da inteligência emocional, mas na sua sabedoria, Maria não fez isso. Maria se deixou ficar lá fora da casa, pediu a alguém que fosse dizer ao seu filho que ela estava lá fora, aguardando, portanto, a autorização de seu filho, porque, no fundo, ela sabia que seu filho era aquela figura extraordinária e talvez não estivesse em seu pico de consciência, no seu plano consciencial, mas certamente estava na sua dimensão vibratória espiritual, e então ela ficou lá. Mais um momento dessa pedagogia desconcertante de Jesus para com Maria, quando ele perguntou naquela circunstância: quem é minha mãe? Ela disse, sua mãe, eu sou a mãe dele, estou aqui. Ele mandou de volta o recado: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Meu irmão e minha mãe são aqueles todos que fazem a vontade do Pai. Porque para ele tudo era o Pai, tudo era Deus, como para ela também. Então, nesse desenrolar da relação dos dois, nós vemos sempre esta pedagogia desconcertante em que Jesus prepara esse espírito, não só o espírito, mas a sua função na missão para a Terra, para ela transitar da figuração maternal humana para a figuração espiritual no final da sua despedida da Terra. Então, nesses contextos todos, Maria não perguntou. Maria não disse: por que você me diz que eu não sou sua mãe, ou que outras pessoas são suas mães? Então, ela não fez isso. Era a modéstia personificada, mas era um ser ativo, dinâmico, tomava iniciativas a despeito de ser esta delicadeza extraordinária e na sua riqueza imensa de ternura, de que ela é hoje
a figura mais emblemática na Terra, com sua fortaleza, com sua dignidade, atravessando todas essas dificuldades. Maria, então, nós sabemos que nessa trajetória da maternidade humana para a espiritual, o clímax desse processo didático-pedagógico da didaxis cósmica de Jesus dá-se exatamente, a culminância desse processo, dá-se exatamente no grande momento do Calvário, onde Maria experimenta a grande espada de que Simeão lhe falou, lá ainda, quando ela apresentou o filho no templo. E nós sabemos que as criaturas se ausentaram e ficaram ali, junto daquela cruz, onde a luz do mundo tinha comparecido e tinha sido dado à luz do mundo aquele destino, embora para cumprir as Escrituras. Então ficaram aqueles dois seres ali, Maria, seres frágeis. Maria, uma menina, uma mulher, e um jovem, João, como nós sabemos. Naquele drama, porque nessa noite moral da execução da pena de morte de Jesus, nós sabemos que o céu, a natureza se fechou, fez-se noite naquele momento, subitamente, e quando estava consumado aquele horror, Jesus no madeiro infamante, e aqueles dois seres ao pé da cruz ali, enlaçados naquela imensa dor. E Jesus, então, naquela situação extrema, Jesus disse: mãe, eis teu filho. Filho, eis tua mãe. Naquele momento, enlaçados aqueles dois espíritos numa dor imensa que transfixava-se no seu coração, no coração de ambos, Maria deu um outro faça-se, porque em outras oportunidades ela também já tinha dito: faça-se, sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E era por isso que ela se mantinha em silêncio, porque tudo estava nas mãos de Deus. E a sua fé robusta estava também fortalecida nessa confiança, nessa certeza absoluta de que tudo estava como nós sabemos que está, mas precisamos nos conduzir dessa maneira. Tudo estava como está nas mãos de Deus, por isso que ela nem perguntava, porque sabia que aquilo tudo estava ali posto para essa situação. Nós sabemos que depois dessa circunstância e depois da aparição de Jesus lá para os discípulos que fugiram, se refugiaram lá, trancafiados, e nós não podemos julgá-los, porque Jesus convocou aqueles seres, e eles todos, se nós os virmos assim, eles representam uma galeria das fragilidades humanas e também das potencialidades e das conquistas humanas. E nós também hoje sabemos que, à época, o Império Romano era o poderoso Império Romano, e até hoje, como o turismo explora lá em Roma, no Coliseu, e nós vemos, sabendo que aquilo é para turista, mas aqueles homens vestidos a caráter como soldados do Império Romano, aquilo dá uma certa, quase que um certo medo, mas um respeito, porque nós sabemos, como somos espíritas, as vibrações de que estão impregnadas aquelas cenas que eles, naturalmente, fazem ali um teatro para os turistas que vão lá
fotografar com eles, e até em posições de que eles estão matando, enfim, nessas circunstâncias todas, ao gosto de algumas pessoas que ignoram as vibrações que ocorrem com o pensamento e, evidentemente, ali também com os atos. Depois do drama sanguinolento do Calvário, Maria, certa vez, foi procurada por João, e João disse que tinha demorado a procurá-la porque ele estava buscando trabalhar e conseguir um local onde os dois pudessem viver. Porque quando Jesus disse a ele ali que ele era o filho e ela era a mãe, nós sabemos que naquele momento nós temos aí 2 legados neotestamentários de Jesus. Naquele momento, Maria se tornou a mãe espiritual da humanidade, ali representada pela figura de João. E então, quando João depois foi buscar Maria, explicou a ela esse motivo, e disse que aí ele já tinha conseguido, porque tinha sido dado a ele não era nem um local, era uma choupana muito simples, que foi doada a ele por alguém que tinha se convertido ao Evangelho. Ela ficou muito emocionada, eles foram viver lá, e eles todos faziam as reuniões, lembrando as cariciosas reuniões, a presença do Cristo e a sua palavra sublime. E aos poucos também foram muitas pessoas comparecendo àquelas reuniões que se davam lá, naquela choupana muito simples, mas de grandes claridades espirituais, evidentemente. E naquela circunstância, João, tomando conta da igreja de Éfeso, foi sendo muito mais solicitado, então Maria ficava mais tempo sozinha, mas as pessoas procuravam Maria e sentiam aquela maternidade que exudava vibratoriamente da sua figura, da sua palavra, do seu olhar, e então da atividade como um ser espiritual superior. E então ela começou a atender as pessoas que a procuravam sempre com dores. E certa vez um homem chegou lá com grandes dores e foi muito atendido, e ele então saiu de lá dizendo que ele tinha saído da casa da Santíssima. Foi por isso que ela passou a ser considerada como a Mãe Santíssima, em função dessa expressão desse que foi beneficiado pelos atendimentos de Maria. Nessa tarefa, digamos assim, em que ela atendia todas as criaturas e sempre lembrava o seu filho, o tempo foi correndo. É claro que nós aqui estamos falando muito rapidamente de muitas fases, de muitas situações. Lamentavelmente, nós já dissemos, os escritos pelos homens sempre não retratam as circunstâncias, os fatos, as ações das mulheres. Imaginem se tivessem sido guardados, relatados, esses fatos maravilhosos daquelas mulheres também que seguiram o Cristo, como Joana de Cusa, por exemplo, mas, sobretudo, de Maria, de Nazaré. E então ela foi passando o tempo. João se afastava bastante por causa das suas obrigações com a igreja de Éfeso. E ela, então, certo dia, foi visitada por um mendigo, um pedinte, que lá chegou dizendo que tinha ido para conhecê-la, estar com ela e receber a bênção dela, porque todos iam lá para buscar a bênção de Maria. E então eles começaram a conversar,
E naquela circunstância, nós imaginemos aí aqueles dois seres ali juntos, e aquele pedinte, aquele mendigo, foi-lhe falando das belezas do céu, das bem-aventuranças, da fé que nos faz ascender moralmente. Enfim, ele foi falando dos valores superiores do Espírito contidos no Evangelho. Maria estava muito encantada, era a primeira vez que alguém se aproximava dela, não para pedir, mas para doar. E foi se encantando cada vez mais. Mas o que será que ela sentia? Alguma coisa lhe dizia de uma certa familiaridade com aquele registro vocal, aquela forma doce de falar e das coisas sublimes e transcendentes de que aquele pedinte, aquele mendigo era capaz de dizer a ela. Que coisa estranha que ela não só reconhecia os valores do Evangelho, mas algo naquele registro, naquela voz, lhe dizia: quem será esta criatura? Afinal, não me parece totalmente estranho. E então, em determinado momento, ele disse a ela: venha aos meus braços. E quando ele fez isso, Maria vislumbrou nos seus pulsos as marcas infames dos cravos da cruz. Maria surpreendeu-se. Não era possível que fosse seu filho que estava ali diante dela naquele instante. Imediatamente correu os olhos para o seu peito e ali encontrou também a marca criminosa que lhe tirara a vida. Imediatamente desceu e buscou os pés de seu filho, que agora ela já sabia que era o seu filho, e então ela quis ali, ao identificar o seu filho, que voltava para matar as grandes saudades de seu coração, e então ela buscou e quis ajoelhar-se aos pés de seu filho, e ele então não deixou que ela fizesse isso. Ergueu-a e disse: venha aos meus braços. Meu pai quer que tu sejas, em meu reino, a rainha dos anjos. Naquele momento de indizíveis e intraduzíveis belezas espirituais, naquelas claridades luminosas do espírito superior na Terra, Maria depois passou um belo tempo. E então, no dia seguinte, as pessoas chegaram lá e viram que Maria estava desencarnando. Já não falava mais. Foram, então, 2 pessoas correndo a Éfeso para buscar João, e João, então, veio também imediatamente, e ali para despedir-se de sua mãe. Havia multidões de anjos na partida da terra daquele ser excepcional. Mas ele, em espírito, ela já queria não elevar-se aos páramos que lhe eram já próprios, como também Jesus o fez, porque desceu ao lugar onde estava Judas, nós sabemos, para resgatar um amigo, como disse a nossa grande poetisa. Então, Maria pediu àqueles anjos todos, um cortejo, multidões de anjos junto dela, que ela tinha a vontade de ir revisitar os lugares onde seu filho tinha ensinado à terra o valor do amor, a paternidade divina, a fraternidade, a dignidade. Então, saíram
E ela foi lá ver. Passou pelo Tiberíades, onde seu filho tinha estado. Passou por Genezaré, o grande lago, quando ele desfilou a sua figura lá junto daquelas margens sublimes. Então, depois, ela lembrou que em seus últimos dias tinha lhe chegado uma informação tétrica de que havia uma campanha, digamos assim, havia uma campanha que estava encarcerando aqueles espíritos, aquelas criaturas que estavam seguindo a mensagem de seu filho. Ela lembrou disso. E como sempre foi incansável a partilhar e a proteger os sofrimentos e aqueles sofridos da terra, ela rumou para o Esquilino, onde estavam encarcerados pelo simples fato de seguirem a Jesus, aqueles seres maltratados. Então ela adentrou com aquela multidão de anjos, naqueles antros de sofrimento a que foram lançadas aquelas criaturas, e ela então viu ali uma oportunidade de enlaçar aqueles seres com a mãe para aliviar o seu sofrimento. E então ela fez uma prece. E, naturalmente, nós sabemos, as nossas preces já mudam os ambientes, imaginemos a prece de Maria. Então, alterou-se completamente a psicosfera daquela prisão, mas ela queria um pouquinho mais. Ela ainda queria dar um certo tom de ânimo e de alegria àquelas criaturas sofridas, que provavelmente estavam ali aguardando a morte física. Então, ela vislumbrou uma moça esquálida, o rosto encovado, triste, tristíssima. Aproximou-se dela com o carinho maternal, envolveu-a, enlaçou-a em sua vibração e disse a ela: canta, minha filha. Transformemos as dores na terra em alegrias para o céu. Canta, minha filha. Então começaram a cantar e em poucos momentos todos ali estavam cantando uma espécie de hino do espírito que segue a Jesus, ignorando, afastando-se das tristezas, das sombras do mundo, para elevarem-se espiritualmente a Jesus. E sabemos que nesse particular, Maria voltou aos seus páramos de luz, que já lhe eram próprios à época. Certamente ela avançou muito com essa missão planetária, e então hoje permanece. Nós que sempre perguntamos aqui, queremos sempre saber onde, quando nasceu, quem foram seus pais, para onde foi, onde desencarnou. Então, onde está Maria hoje? Informações espirituais dão conta de que aquilo que Jesus disse à esposa de Zebedeu, vejam como as mulheres são sempre referidas a uma figura masculina, porque a esposa de Zebedeu fez um pedido próprio de mãe. Viu que o Cristo era aquele portento, então pediu a ele, nós todos estamos recordando isso juntos, pediu a ele que reservasse os 2 lugares ao seu lado para os seus 2 filhos. Naturalmente que toda mãe sempre quer o máximo para os seus filhos, esquecida, todas as mães esquecidas de que os filhos das outras mães também estão sendo solicitados a ocupar os melhores lugares. Mas Jesus disse à esposa de Zebedeu que aqueles lugares já estavam destinados. E, claro, ela teve que se conformar
e aqueles 2 lugares que Jesus disse à esposa de Zebedeu, que estavam ocupados pela vontade do Pai, estão hoje ocupados, um ao lado de Jesus e a outra ao lado de Jesus. De um lado, o grande Batista, para supervisionar todas as questões de justiça na terra. Do outro lado, a doce Maria, para que nenhum processo de justiça na terra permaneça e se encerre sem passar pelo crivo do amor de Maria, pelas benemerências do amor da mãe da humanidade. Estas criaturas que estão lá hoje postas e continuam trabalhando, evidentemente, para Jesus aqui no planeta, essas figuras continuam nos assistindo, trabalhando junto de nós nesse particular. Se você me permite um pouquinho mais, Zé Luiz, para eu falar um pouquinho sobre a missão celestial de Maria. Já falamos sobre os missionários que fazem isso. E a missão de Maria, não só para o progresso da humanidade, da regeneração da humanidade, mas como segundo ser mais perfeito que a Terra viu, tudo que passou pela vida de Jesus repercutiu na intimidade do Espírito Maria. Porque Maria ofereceu a base ectoplasmática para a tangibilização do Cristo na Terra. Todos os processos biopsicofisiológicos que tiveram curso ali naquele momento, os fenômenos quimiofísicos estavam ali, todos eles propiciados pela vibração, pela base ectoplasmática que Maria ofereceu ao Cristo para essa tangibilização do Cristo na Terra. Esses momentos de grande emoção e de grande sofrimento na Terra, porque é um mundo de expiação e provas, nós vemos mais uma vez a figura de Maria como sendo esse ser espiritualmente superior que veio de Deus e que Deus colocou na Terra, portanto, é um movimento de intersecção dessa criatura do ponto de vista geral, genérico, numa visão geral, veio de Deus essa criatura para cumprir esta missão ao lado de Jesus. Então, há uma intersecção na figura e no estar no mundo de Maria, porque ela veio de Deus, mergulhou no humano, mas, ao mesmo tempo, sinaliza o caminho de sair do humano para voltar a Deus. E é esse momento de intersecção, representado, sobretudo, por Maria, pela sua humanidade tão espiritualizada e pela o seu retorno, ou ensinando a todos na Terra para virmos de Deus, vivermos aqui já santamente e retornarmos a Deus melhores, como a doutrina espírita e, sobretudo, o Evangelho de Jesus nos recomenda. Então, Maria é este lugar, nós dizemos, lugar é a palavra para físico, Maria é um locus, é um lugar virtual dessa transição do divino para o humano e do humano para o divino, nesses movimentos que Maria muito bem exemplifica para todos nós. Neste momento, portanto, nós lembramos todos os faça-se que Maria nos ofereceu para nos ensinar, que nós também devemos nos colocar nas mãos de Deus, ainda que em nosso nível evolutivo isso ainda seja um pouco mais difícil, digamos um pouco mais difícil. Mas Maria continua. Espíritos
missionários junto de nós tiveram sempre uma relação profunda com Maria. Bezerra de Menezes, nós sabemos, tinha uma ligação profunda com Maria. E Maria sempre o ajudou também aqui em sua grande missão. Em 1950, vamos apenas relembrar muito rapidamente, em 1950, houve uma reunião no plano espiritual em homenagem a Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, então, quando foi chamado, quando chegou lá, surpreendeu-se, porque havia uma verdadeira multidão de espíritos superiores iluminados ali para saudá-lo. Ele ficou um pouco desconcertado na humildade que o caracteriza, mas então ele se dirigiu a uma janela e viu que lá fora todo o chão estava coalhado de outros espíritos que estavam ali também agradecendo a Bezerra de Menezes todo o bem que ele tinha oferecido a eles e à humanidade. Então, neste instante, compareceu aquele cenário já luminescente um espírito superior chamado Celina. E esse espírito, que é, digamos assim, o porta-voz de Maria, adentrou o recinto nas suas claridades excepcionais e trouxe de Maria um recado para Bezerra de Menezes, que ela, Maria, já tinha reservado para ele outras tarefas em mundos adiantados e que ele não precisava mais trabalhar aqui na Terra. Bezerra ouviu este recado de Maria e pediu a Celina que voltasse e perguntasse a Maria se ele, Bezerra, poderia continuar a trabalhar aqui no mundo de expiação e provas enquanto houvesse na Terra uma criatura banhado em lágrimas de sofrimento neste mundo de expiação e provas. Celina foi e voltou em instantes, dizendo que Maria tinha consentido que ele continuasse a trabalhar aqui na Terra. Nós sabemos que todos os espíritos podemos nos adiantar em qualquer lugar. E Bezerra, portanto, continuando a trabalhar aqui com a graça de Deus e de Maria, continua junto de nós, esse médico excepcional, e nós aqui estamos na AMES, esse médico excepcional que é modelo para os profissionais na Terra. Então, Bezerra continua aqui conosco enquanto ele desejasse a autorização de Maria, que também ajudava e ajudou Eurípides Barçanufo. Nós sabemos que Eurípides Barçanufo fundou aquele liceu sacramentando, lá em Sacramento, e houve depois dificuldades materiais, e os alunos, os pais dos alunos foram retirando os filhos do colégio porque estavam discordando da orientação espírita do colégio. Então, Eurípides fez uma prece e tinha que fechar o colégio. Então, nessa prece, Maria veio dar um recado que ele disse psicografado, ele resistiu, mas, de repente, a sua mão começou a deslizar rapidamente e, então, ele leu: meu filho, não feche o colégio. Mude o nome para Colégio Allan Kardec. O orgulho vai tomar o seu lugar e ensine o evangelho de meu filho. E eu estarei aqui para orientar e acobertar esse colégio. É uma presença de Maria junto a todos nós. Há ainda aquela
informação valiosíssima em Memórias de um Suicida, quando nós sabemos que há o Hospital Maria de Nazaré, há a Legião de Servos de Maria, que atuam junto aos espíritos suicidas, desbravando as interioridades, o cipoal de tristezas, de sofrimentos inenarráveis dos nossos irmãos que se suicidaram. E é nesse clima, nessa emoção, nesse momento em que a vida na Terra atravessa tantas dificuldades, em que as criaturas também estão tão marcadas pelo sofrimento, pelas grandes provas e expiações, porque estamos advertidos, anunciados por Jesus, de que chegaria esse final dos tempos e haveria ranger de dentes. Mas o Cristo está posto na terra e, certamente, esse legado neotestamentário do Cristo para nós, que é esse presente de Maria para a humanidade, também está esse coração apostos. E que ele possa, esse coração magnânimo, neste instante, posto que nós todos estamos reunidos nessas santificações espirituais desses corações sublimados, que nós, neste instante, juntos, reunidos em teu nome, Mestre, e em teu nome, Maria, que te rogamos que estendas o teu manto de paz, de amor, de consolações, de bom ânimo, por sobre toda a humanidade terrena, em ambos os planos da vida, referenciados ao nosso planeta, e que possam eles encontrar esse consolo, essa luz, esse fortalecimento nessa concha de teus braços, sob o aconchego de teu manto sublime. E lembrando, queridos, a observação, quase que uma advertência, do nosso querido Humberto de Campos, em Boa Nova, em que ele escreveu: não vos esqueçais de fazer no vosso coração um brando silêncio para que a rosa mística de Nazaré possa aí espalhar o seu perfume. Não vos esqueçais de fazer esse brando silêncio em vossos corações, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Que a paz de Jesus, de Maria, de Deus, possa continuar conosco agora e daqui para todos os sempre. Assim seja. Que assim seja. Professora Nádia, eu tenho certeza que todos os que estão nessa sala estão vivenciando um momento vibracional muito superior. O momento vibracional da nossa Mãe Maria entre nós, nos abençoando a Senhora para que a Senhora possa, cada dia mais, multiplicar essas informações tão preciosas nesse planeta de provas e expiações. Eu quero agora pedir a paciência de todos. Quero convidar o nosso irmão Elísio, um dos nossos artistas do grupo, para que possa homenagear a nossa Mãe Maria com o hino em louvor a ela, chamado Doce Maria. Elísio. Doce Maria, suave lírio, vem ouvir nossa prece, perfumar
Jesus, vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicando o teu amor. Obrigado, meu irmão Elísio, por tanta inspiração. Eu queria pedir a vocês um pouquinho de paciência. Pedir a vocês inspiração para que eu deixem ler uns versinhos que saíram através da minha pobre inspiração, homenageando nossa mãe Maria. Para Maria. Escolheu o sábio Deus um instrumento à mulher, a gerar os filhos seus e guiar como ele quer. Dentre estas, uma eleita, nossa mãe de Nazaré, para que ela fosse feita a esposa de José. O seu ventre concebeu da humanidade a luz, ser perfeito que nasceu com o nome de Jesus. Com carinho e esmero, conduziu-o ao bom caminho, e foi quem pediu primeiro para de água fazer vinho. Seu amor também doou aos eleitos seguidores e aos apóstolos adotou, filhos seus, os pescadores. A alegria e a aflição foram suas companheiras, vendo o filho em exaustão com a cruz subir ladeira. Mas na fé perseverou, trouxe ao colo o bom cordeiro. Seu suor ela enxugou nos instantes derradeiros. Compreendeu a dimensão da tragédia desenhada, estendendo a sua mão, escolheu os deserdados. Liderou os 12 apóstolos nos momentos de emoções e esteve sempre a postos, consolando os corações. Para Éfeso foi levada pelo eleito bom João, e jamais ficou parada, deu a todos tua mão. Já idosa e cansada, certo dia ela ouviu uma voz só estimada que de pronto distinguiu. De seu filho muito amado, mãe, eu vim para te buscar. Em seus braços aconchegada, começou a viajar. No além segue operosa, abrigando-os com teu manto. E é aqui, louvado em prosa, deixo a ti, ó mãe, meu canto. É simples, mas foi feito com muito amor, muita alegria. É lindo, é muito delicado. Que beleza, Zé Luiz, que lindo, lindo. Quando você recebeu? No dia 29 de maio de 2014. Que lindo, lindo. Obrigada. Agora eu estou realmente muito emocionado, eu queria abrir um espaço, mesmo que curto, a quem quiser fazer uso da palavra, quer fazer algum comentário, alguma pergunta à professora. Perguntar a ela se Maria viesse aqui hoje, o que a gente faria dela?
Olha, eu acho que nós faríamos com ela o que nós faríamos com Jesus. Nós não acreditaríamos que seria verdade a existência de um ser desse quilate espiritual. Nós julgaríamos que era fake, um perfil fake, assim, porque esses seres são inacreditáveis. Eles têm uma grandeza inabordável para nós. Nós estamos sempre muito refratários, nós estamos sempre muito reservados, estamos sempre nos protegendo de perigos que podem vir do outro e de perigos outros. Então, talvez, nós talvez considerássemos que era uma bela figura, uma senhora que faz muito bem e tal, mas que provavelmente é uma boba num mundo desses assim, ser tão dativa, tão amorosa, tão... Enfim. Grato. O papel do espírito de Maria nessa transição planetária, falando tanto aí dela, da proximidade do espírito de Maria, né? O amor, né? Que nós somos tão carentes, tão necessitados, né? Pois é, Wilson, um abraço para você, também vou dar um abraço para o Odilson. Obrigada por você lembrar essa questão. Nós que estamos todos... Nós vivemos no planeta referenciados à dimensão espaço-temporal. Nós vivemos numa gaiola espaço-temporal, que evidentemente não é semelhante a que existe as circunstâncias de outros orbes, uns abaixo, outros acima do nosso nível no planeta. Mas nós não costumamos raciocinar em ciclos. Nós costumamos raciocinar no nosso relógio, contar os tempos, os dias, meses, até os anos e séculos. Então, a tarefa de Maria, como a tarefa de outros espíritos, é uma tarefa só. Dessa tarefa defluem as benemerências, as vibrações, as atenções desses espíritos por sobre a humanidade. A humanidade vai passando por aqui, nós vamos passando por aqui nos nossos ciclos, contando os ciclos como se fossem tempos mesmo, e eles continuam na mesma tarefa. Portanto, agora, neste momento, eles talvez estejam tendo também digamos assim, a exacerbação do seu compromisso ou da sua tarefa, porque são chegados os tempos. Particularmente agora, com a pandemia, nós temos informações do plano espiritual de que há uma movimentação imensa. Se nós lembrarmos de Nosso Lar, quando lá em Nosso Lar soaram os avisos, né, das sirenes de que a guerra ia ser deflagrada, e no plano espiritual, lá em Nosso Lar, isso está descrito, eles começaram a se preparar, a preparar os hospitais lá e para receber as criaturas. Então, hoje, Maria continua fazendo, eu imagino, sobretudo com essa pandemia, e com todos os outros horrores que nós vivemos agora nos finais dos tempos, eu imagino que ela esteja fazendo aquilo que ela fez lá na prisão do Esquilino, que ela esteja vindo visitar todos nós que estamos, e sobretudo os nossos irmãos que estão passando dificuldades e dores e sofrimentos acerbos, que ela esteja vindo e lançando as vibrações de seu manto por sobre essas criaturas que as há muito mais
em maiores sofrimentos do que os nossos, imaginamos nós, e que ela esteja também nos consolando a todos. E como ela disse, aquela moça lá, naquele recanto da prisão, lá no Esquilino, que ela também nos diga: canta, meu filho, canta, minha filha, tem de bom ânimo, como meu filho já nos orientou. E vamos transformar as dores da terra para alegrias no céu. Eu imagino que ela esteja fazendo isso, como outros também, espíritos, nossos mentores queridos também estão fazendo isso. Osmar, você pode perguntar. Professora Nádia, eu ouvi da senhora hoje e também já ouvi de outros palestrantes e até em leituras que Maria não tinha muita consciência do seu papel. Mas, se a gente observar os evangelhos, eles dizem que ela guardava tudo em seu coração. Desde lá de Simeão, né, quando disse que uma espada transpassaria sua alma. Quando, aos 12 anos, ela encontrou Jesus no templo, que ela não foi repreender, mas falou: meu filho, não sabias que a gente estava preocupado com você? Ele disse: mãe, não sabíeis que eu devo me ocupar das coisas do meu pai? Também lá nas bodas de Canaã, mulher, minha hora não chegou. Então, o que eu sinto, o que eu vejo, é de que entre os dois havia essa consciência. Só que a humildade de Maria reconhecia que quem tinha que resplandecer era Jesus e não ela. Por isso ela guardava tudo em seu coração. Mas nessas passagens, Jesus deixa claro: não sabíeis que eu tinha que me ocupar das coisas do meu pai? Dá a entender que ela sabia, né, que quem era Jesus. Você não vê assim também? Vejo sim, Osmar, obrigada, viu, pela sua observação. Uma coisa é nós trabalharmos no plano consciencial. O plano, se nós tomarmos com Freud, sobretudo com Jung, né, os andares também de que nos fala o André Luiz na sua obra, né, nos andares aqui do nosso Casamental. Do nosso psiquismo. Ela falou? Raimunda falou, não? Não, eu me lembrei da Casa Mental de André Luiz. Da Casa Mental de André Luiz. Sim. Quando nós temos isso, nós trabalhamos num plano consciencial, que é o plano da comunicação, que é o plano da razão. Mas existe o plano do sentimento, porque, na verdade, nós somos um amálgama de energias, nós somos constituídos, digamos assim, de um feixe tripartite, digamos, de pensamento, de sentimento e de vontade. Quando nós trabalhamos no plano da consciencial, que é o plano da razão, quando nós estamos encarnados, nós todos sabemos que pela lei, e Jesus não ia derrogar a lei, também Maria muito menos, então, pela lei, nós ficamos com uma série... Os espíritas adoram usar um termo obnubilados, né? Mas nós ficamos com... baixamos um pouco a nossa capacidade de radar espiritual, digamos assim. Mas certamente que Maria sabia, por isso que ela não perguntava. Ela não discutia. Tudo era Deus, e tudo estava nas mãos de Deus, e por isso ela disse, em vários momentos, ela disse: faça-se. Faça-se em mim a vontade, segundo a tua vontade. Eu sou a serva do Senhor. Ela disse isso várias vezes. Uma delas foi lá no drama do Calvário, quando ela disse um faça-se grandioso. Ela aceitou a humanidade inteira ali na figura de João, emblematizada na figura de João,
como sendo seus filhos. Todos nós somos seus filhos. Nessa condição, porque ela ali disse faça-se outra vez. E ela não discutiria ali, nem em outras circunstâncias também não faria isso. Então, Osmar, eu concordo com você, eu acho que ela sabia, porque se ela não soubesse, ela não tinha dado cabal cumprimento à sua missão. Ela é o espírito que deu as condições ectoplasmáticas para Jesus. É o espírito, segundo o espírito mais evoluído do planeta. Portanto, ela sabia, mas uma coisa é você saber no plano consciencial e outra coisa é você saber na sua intimidade profunda. Então, são esses dois níveis de saber. Esse outro é sabedoria, e nós falamos na sabedoria dela. Ela sabia disso, no plano da sabedoria, do equilíbrio, da confiança, da fé irretocável. Mas no plano consciencial, ela também sabia, mas de uma forma mais amena, não na grandiosidade total. Mas ela sabia e ela sentia, tanto que tudo que aconteceu com Jesus repercutiu nela, por causa da base ectoplasmática. Obrigada, Osmar. Quando a senhora fala que ela doou essa ectoplasma para a tangibilidade de Jesus, você está concordando com o Rustang, é isso? Ou eu estou entendendo mal? O Rustang, essa questão do corpo de Jesus, eu não falo sobre isso. Só falo assim, em estudos muito particulares, né? Porque se você abre isso muito, as pessoas podem não entender. Mas essa é uma questão muito delicada sobre a qual o Kardec silenciou. Por isso que eu não acho adequado eu discutir isso assim, dentro de todo o contexto. Mas eu, particularmente, acredito, e a física está aí mesmo para comprovar, que a vibração de certos espíritos explodiria o invólucro. E você, já que você me colocou essa questão, o que você acha? Eu fui seminarista e sempre entendi que seria obra do Espírito Santo. Mas com o Espiritismo, me pareceu mais prático dentro da ciência que teria sido um processo natural. Então, mas não tenho consciência assim plena, né, da real situação. Não posso afirmar categoricamente, né? Talvez, pela ciência, eu diria que teria sido num processo natural. Depende de que ramo da ciência, né? Você está falando. Porque, do ponto de vista da quântica, existe muito caminho aí para a gente discutir, para a gente estudar. Nós não podemos afirmar isso. Por isso que é interessante nós também silenciarmos com relação às questões sobre as quais Kardec silenciou. Porque o objetivo da nossa encarnação, de nós estarmos aqui, é nós evoluirmos. E discutirmos isso não vai nos ajudar em nada. Nada. Na nossa evolução como individualidades espirituais. Então, nenhum problema, acho que nós devemos ter a humildade de recolhermos isso. Podemos, porque a doutrina nos explica, nós temos o direito de pensar, estudar, levantar hipóteses, termos uma posição, mas resguardarmos. Até o exemplo de Maria é contundente para nós. Nós temos uma posição, mas essa posição em nada vai ajudar nem a mim, me desculpe também, nem a você, Osmar, nem a nenhum irmão. Com certeza. Isso não vai ajudar a ninguém a evoluir. Nós estudamos, temos uma posição, mas vamos seguir
com aquilo que nos faz evoluir, né? E depois, quem sabe, Osmar, certamente um dia nós vamos ter essa resposta, né? Existe um dos meus... desculpa, eu vou fazer aqui uma referência pessoal. Um dos meus poetas favoritos é o Rainer Maria Rilke. E ele já era um poeta consagrado, e um jovem poeta mandava para ele, começou a mandar para ele, aqueles poemetos assim, de um menino, um rapazinho que estava querendo ser poeta, ele mandou para o grande Rilke. O grande Rilke respondeu a essa primeira cartinha com os poemas, depois a outra. Eles acabaram desenvolvendo uma correspondência. Isso até está publicado, Cartas de Rainer Maria Rilke, que é um livro preciosíssimo. Então, em uma das respostas a esse jovem poeta, ele disse assim, e aí por isso que eu lembrei agora, a propósito disso que nós estamos aqui conversando, sobre o que nós estamos conversando. Ele disse assim para o jovem: viva, por enquanto, as perguntas, porque trata-se precisamente de vivermos tudo. E quem sabe um dia você estará preparado para viver as respostas. Então, acho que isso se aplica a nós com relação a temas como esse. Ok, obrigado, doutora. Um abraço, querido. Obrigada. Eu só queria fazer um lembrete aqui. Eu concordo com o seu ponto de vista, professor, quanto à relação à questão da explosão dos seres diante da grande intensidade espiritual que aqui chegaria. Lembrando que no livro O Sublime Peregrino, do Espírito Ramatiz, ele nos fala que Maria foi preparada durante 600 anos para o evento do nascimento de Jesus. Vejam vocês que se um espírito como Maria necessitou de 600 anos de preparo, o que seria de nós diante das circunstâncias, né? Exatamente. Bom, gente, nós já estamos no avançado da hora, né? Eu queria agradecer a todos que estiveram presentes nessa sala, e tem um amigo espiritual, que eu não sei definir quem é, que está aqui me intuindo a solicitar que a professora Nádia termine nessa noite, nos conduzindo, nos abençoando com a prece de muita emoção que vai sair do coração dela. Pode ser, professor? Sim, claro. Agradecendo a nosso Pai, Deus, nosso Pai, agradecendo ao nosso mestre, o mestre que escolhemos seguir, Jesus, agradecendo a Maria, esse anjo santíssimo, agradecendo a nossos anjos da guarda, agradecendo a todos os nossos amigos espirituais, todos, nessa tessitura sublime de grandes claridades, estão todos, mestre querido, sabemos, todos apostos nos dias conflagrados que vivemos, anunciadores do grande amanhecer regenerado na terra que governas, mestre, da qual tu és o mestre, o pastor, o farol, o médico, o terapeuta. Nós te agradecemos, mestre, por tudo que temos de ti recebido, e permite-nos, neste instante, também agradecer ao coração augusto de Maria, por tudo que temos recebido, como sabemos, pelas benemerências do amor, pelos quais somos todos assistidos, Jesus, em teu nome. E agora, neste instante, todos, mestre, reunidos em teu nome, damos-nos as mãos, uns aos outros,
Mas por sobre as nossas mãos enlaçadas, mestre, tu projetas as tuas, como fizeste lá em Éfeso com Maria. Nós queremos também, Jesus, ir como ela para os teus braços. São tantos os tropeços, Jesus, tantos os sofrimentos e desafios na grande encruzilhada cósmica e civilizatória no planeta que diriges. Mas tu estás a postos, sabemos. Não obstante, nós queremos ficar na concha amorosa de teus braços, como tu mesmo fizeste lá em Éfeso. Faze agora, Jesus, e recebe-nos para que possamos todos dar-te as mãos neste instante, para nos fortalecermos cada vez mais, para iluminar nossas consciências, para oferecermos aquilo que está na profundidade de nossa alma, já desperto, aguardando uma realização que, às vezes, mestre, precisa, às vezes, só de um empuxo vibratório. É o que agora recebemos de tuas mãos. E também, mestre, estamos agora te rogando permissão para que Maria, a doce Mãe Santíssima, essa rosa mística de Nazaré, possa também espalhar o seu perfume por sobre os dilemas que vive a humanidade hoje, nos desencontros, nos descompassos, nos sofrimentos, nos desentendimentos. Mestre, sabemos que vamos nos unir um dia, ajuda-nos a nos unirmos agora, a partir de agora. E que o manto, esse manto sacrossanto de Maria, na vibração superior desse espírito maternal espiritual, possa trazer a sublimidade da compreensão, do fortalecimento, da paz e da luz que nos assistem neste instante. Por isso nós te pedimos, mestre, que todos aqueles que estão agora a nós reunidos em ambos os planos da vida, com necessidades de natureza vária, possam receber os flocos de luz que descem do manto de Maria, nossa doce Mãe. E todos aqueles que agora possam estar e vão estar em nossa tela mental, para que possamos ampliar essa fonte de luz, de calor espiritual, de fortalecimento de ânimo, de submissão à vontade do Pai, de coragem, de alegria divina, mestre. Possamos todos agora ser revestidos em nome do Pai, em teu nome e em nome de Maria. Que assim seja. Sob a graça de nosso Pai. Que assim seja. Professora, eu queria só lembrar para a senhora que eu não tive o preparo de 600 anos. Daqui a pouco eu vou explodir, viu? A emoção é muito grande. É muito grande. Tá? Muito obrigado por sua disponibilidade, por seu carinho, por nossa ânima, nossa capelania. Estou vendo aqui a minha amiga Gila, Luiz, trabalhadora da capelania do Maranhão. Prazer em revê-la, amiga. Ô, Dilson, pois não, pode falar, filho. eu só quero afirmar que o ano que vem ela volta, não vou dizer o mês. Não. Por mim, ela voltaria todos os meses. Por mim, ela moraria aqui em Vitória. Tá bom. Olha, eu quero agradecer muito a vocês a oportunidade da emoção que meu pequeno coração viveu hoje, a propósito da sugestão desse tema. É muito adequado, muito oportuno que nós todos nos
recolhamos agora nessa vibração que é, sobretudo, fundamental para nós atravessarmos o ciclo que nós estamos agora, que nós temos agora diante de nós. Eu quero agradecer muito a José Luiz, a Odilson, a Osmar, a quem foi mais que estava ali. Wilson. Foi o Wilson, a Raimunda, a Carol, Querida. a todos os outros Obrigada a você. a todos os outros. Luíla, Eu quero agradecer à irmã que sugeriu esse tema, que está aqui na sala, a minha querida Marciane. Né, Marciane? Ela está Oi, quietinha, tem uma, mas ela está aqui. tem uma na Lourdinha sala. de BH, dona Zuíla. Muito bem escolhido esse tema. Lindo, lindo. Marciane, obrigada, querida, pelo tema, viu? Eu agradeço e sempre que vocês me convidarem, estão condenados ao meu carinho de resposta, sim. Zé Luiz, já que ela falou de Fé em Maria, ano Deus. que vem, eu pedir para ela falar do filho, Jesus. Oh, boa ideia, pronto. Aí, ó, já tá feito o desafio. Ó. E do Jesus. pai José. Olha, Pode José ser. é interessante, Marciane. Realmente, os espíritos, tão sublime quanto Maria José, é muito pouco falado pela cristandade. Olha, eu acho que é um tema bastante interessante. Ô. O que você achou do nosso músico? Adorei, você não sabe, eu cortei aqui o meu som, porque eu cantei junto. Claro que não cantei como você, mas eu fui cantando, porque esse hino tem uma vibração também espetacular. Nós cantamos muito esse hino lá no nosso centro, no André Luiz, e ele tem uma vibração superior, evidentemente. Aí eu desliguei aqui o meu som para não ser uma intrusa no seu diapasão, mas aí eu cantei junto. A minha alma cantou, entendeu? A voz desafina, mas a alma foi junto. Obrigada. Professora, a senhora foi mais feliz que eu, que a senhora desligou o som. O meu foi desligado pela Carol. Então, Você faz uns Carol barulhos fica desligando o estranhos som. aí que eu tenho que fechar, senão atrapalha a palestra. essa Carol é terrível. A Carol é implacável, ela é implacável. Durante a Carol é palestra, ó, doutora- gente, ó, a doutora durante da a mídia. palestra, silêncio. Depois eu abro o áudio. Aí tudo bem. Ela é doutora da mídia, né, Wilson? Ô Zé, eu vou até Ei. defender a Carol, mas na hora da música, quem fechou seu áudio foi eu. Com você. Ó, cúmplice, né? Vários cúmplices. Vai te contar, não pode, né? Graças a Deus, Ana. Carol, eu desliguei o meu para isso. Pois é, eu sei. Mas realmente eu não fui eu que tava desliguei o tão dele, não. emocionado que eu não lembrei de desligar. Te defendi, Ah, Carol, é fui eu. Obrigada, Eva. Professora Nádia, sua emoção muito nos emocionou, tá? Quem está falando, Osmar? Osmar. Osmar. Oi, Osmar, mas o tema é muito emocionante, né? Aí nós ficamos emocionados. Mas também eu devo registrar que vocês estavam muito juntos, vocês estavam muito harmoniosos. Nós fomos todos vibrando na direção de Maria e todos nós sabemos que isso nos ajuda muitíssimo. Então, eu agradeço muito a vibração de vocês. Nádia, é porque você irradiou como o sol, aí abrangeu todo mundo. Gratidão, Eu vi. professora. Obrigada, Várias vezes eu tive que fechar meu vídeo porque a Nádia. emoção foi muito grande. obrigada, Ellen. Obrigada. Obrigado, Foi hein, lindo, professora. foi Boa lindo. noite, hein? Boa noite a todos, Boa noite a meus todos. irmãos. Obrigado pela presença, pela Foi companhia. Boa noite a todos. Obrigada, fiquem em Boa paz. noite. Tchau, pessoal. Obrigada, Carol. Vamos botar Obrigada. coraçãozinho, Gratidão, vamos? Carol. Coraçãozinho, todo mundo. Vamos botar Coraçãozinho. Coraçãozinho, faz assim. Ê. Ah, Põe coraçãozinho. Coraçãozinho. aqui. Não, aqui, ó. Ah, Aqui, sim. aqui, coraçãozinho aí, ó. É assim, Ah, né? ó. Cara? Isso aí. E assim, a dois, Assim? então. Assim, é. Meu Deus, não tem dedo, vamos dar certo. Gente, Boa noite a noite. todos. Fica Boa noite pra que Deus. alegria estar com vocês. Obrigada. Que Deus Deus nos abençoe a todos vocês e suas famílias. Obrigada. Um grande abraço. O Rio de Janeiro continua lindo.